A pancada final no Bolsonaro foi dada, viu? Olha, os bolsonaristas estão em pânico com a decisão do STF que proibiu que entrevistas, matérias aí de portais sejam baseadas em declarações que sabe-se que são fake news e que o jornal ou o veículo de comunicação não faz nada a respeito disso. Eu vi até gente de esquerda muito bem intencionada que ficou preocupada com esse projeto. Eu realmente não tenho preocupação alguma, porque as entrevistas de sites de esquerda, quando tem alguém falando, algum entrevistado falando alguma coisa, fazendo acusação, não é alguma acusação que já se sabe que é fake news. Dificilmente é fake news. Dou um exemplo, quando o Tony Garcia falou o 247, ele fez várias acusações ao Sérgio Moro e depois ele tinha provas de absolutamente tudo. É diferente de alguém que chega lá e faz uma acusação que já se sabe que é falsa. Veja, uma acusação nova é uma coisa, uma acusação que já se sabe que é falsa é fake news. Tem uma repórter que é a porta-voz oficial do bolsonarismo no Globo, ela está em pânico, porque ela vai perder o emprego, provavelmente. O STF proibiu que fake news fiquem impunes nesses portais de notícias aí, com declarações de entrevistas. Também, essa diretriz do STF pega declarações em off. E aí tem uma bolsonarista no Globo que todos os artigos que ela escreve, ou quase todos, são declarações em off de bolsonaristas. Só que bolsonaristas mentem muito, disseminam muita fake news. E muita fake news que já foi comprovada, que é o problema nesse caso. E aí ela está em pânico. O Bolsonaro também está em pânico. O Alexandre de Moraes agora, ele está esperando, o governo Lula começou a articular, não pense que não tem ministros do STF nessa articulação, começar a articular para que a sabatina do Flávio Dino e do Gonê seja no mesmo dia. Assim vai evitar qualquer tipo de contraponto e de qualquer tipo de escândalo dos bolsonaristas, porque o novo procurador vai estar lá também e eles têm medo, eles estão apavorados. E, vão tentar alisar o Gonê na sabatina, eles vão fazer assim, Gonê, nossa, você é o melhor, você é tão bom, nós concordamos em tudo, hein, Gonê? Pelo amor de Deus, só falta algum chegar lá implorando, não me prende quando você assumir, porque é isso exatamente o que ele vai fazer, vai pra cima de todo mundo. Então, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está em débito com o STF, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, já fala aí nos bastidores, outros ministros do STF também falam, esse é o burburinho de Brasília dos últimos 10 dias, que o Rodrigo Pacheco conseguiu enterrar qualquer tipo de interlocução que ele tinha com o STF. Os ministros ainda podem falar com ele, é o presidente do Senado, mas já perceberam que ele é um traidor de marca maior e que na política, tem uma coisa na política que é a seguinte, quando o cara fala A e faz B, você trai, nossa, traiu uma vez. É diferente do cara que quer ser o inimigo, tá do outro lado, ou até nem é inimigo, mas enfim, está de um outro lado político, e você sabe que se ele tiver chance, ele vai te ferrar. Diferente de alguém que fala, não, estou contigo, e depois, pá, pelas costas, que é o que o Rodrigo Pacheco fez com os ministros do STF ao longo de 2023, principalmente nos últimos meses. E ali, eles, na pressão, foi feita pressão do governo Lula, tudo mais, o Rodrigo Pacheco e o Davi Alcolumbre, que é o seu maior aliado, decidiram que a sabatina vai ser no mesmo dia. Tá, então teremos aí Flávio Dino no STF e Gonê na PGR. Gonê na PGR é o último passo. É aquela, vai dar um tiro, primeiro você tem que colocar a bala, engatilhar a arma. O Gonê entrando na PGR entre 12 a 15 de dezembro é engatilhar a arma, só falta o tiro. O tiro é a assinatura do Alexandre de Moraes para decretar a prisão do Bolsonaro. O que se fala em Brasília, e olha, tá crescendo muito esse rumor em Brasília, vários veículos diferentes falando sobre isso, é o seguinte, o Bolsonaro vai ser preso ainda esse ano, vai passar o Natal nas jaulas, vai ficar muito tempo preso, se consegue uma liberdade depois, já não sei, acredito eu que quando for preso vai e fica, um bom tempo. Talvez seja solto depois de alguns meses e tal, mas depois dos processos volta e fica um tempão mesmo. Porém, outros dizem que não, que talvez demore um pouquinho mais até o procurador assumir, se familiarizar com as provas, tudo mais. Essa parte eu digo que eu acho que não. Aí é achismo. Acho que não. Por quê? Porque o procurador Gonê, ele sendo subprocurador eleitoral, ele já teve acesso a muitas provas contra o Bolsonaro, porque tanto o inquérito das fake news como o inquérito das milícias digitais foram compartilhados com a Procuradoria-Geral Eleitoral para processos que tornaram o Bolsonaro inelegível. Então o Gonê já viu essas provas. Quando provas desses dois inquéritos chegarem a ele, ou seja, quando ele assumir e receber essas provas, já estão lá, né, algumas, mas quando receber tudo,
Ele vai olhar e falar, eu já sabia, eu já tinha isso. Então, veja, algumas coisas serão novas, como algumas investigações do dia 8 de janeiro, delação do Cid, que ele ainda não deve ter tido acesso, mas assim que ele tiver, já tem um quebra-cabeça montado na cabeça dele, e obviamente a equipe que ele vai escolher é uma equipe que também já está familiarizada, então vai ser bem rápido, viu, para ele já se familiarizar com os processos do Bolsonaro e de outros aí, e começar a pedir o enjaulamento de cada um deles. E aí tá aumentando o desespero da imprensa bolsonarista. Olha, eu vou mostrar para você ter uma ideia de como é suja a imprensa brasileira, mas suja mesmo, assim, de um nível que você fala, caramba, Thiago, peraí. A linhagem de Dino, família do ministro da Justiça, está no poder desde o Império, e o tetravô ajudou Pedro II contra a rebelião. Agora o Dino virou oligarquia, o Flávio Dino virou, nossa, olha, herdeiro, Flávio Dino. Para atacar o Flávio Dino vale tudo. Esse é o desespero deles, viu? E aí, veja bem, tem uma coisa que eu não encaro isso como um vazamento, uma coisa assim grande, porque já sabíamos mais ou menos o conteúdo disso. Mas vazou o conteúdo da delação do Frederick Wassef. E se vazou, saiba, a Procuradoria-Geral da República já teve acesso a esse depoimento e a Polícia Federal teve acesso e já tem acesso a provas de que algumas coisas que ele falou são mentira e outras são verdades e algumas são meia-verdade. O Wassef, no dia do depoimento dele, é por isso que eu não dou ares de bomba à delação do Wassef. No dia do depoimento dele, eu falei, olha, o Wassef vai delatar o Bolsonaro e o Fábio Weingarten. Ele vai delatar o Fábio Weingarten porque ele tem problema pessoal com o Fábio Weingarten desde que o Fábio virou SECOM, tá? E o Wassef é burro o suficiente, se ele realmente falar o que ele está dizendo que vai falar no depoimento, ele vai delatar o Bolsonaro porque o Fábio Weingarten tem procuração do Bolsonaro para ser advogado dele no caso das joias. Então, todas as atitudes de Fábio Weingarten nesse caso, que sejam envolvidas nesse caso, ele está fazendo em nome de Bolsonaro. É isso que uma procuração quer dizer, que fulano está agindo em nome de Beltrano. Pois bem, esse tem uma declaração dizendo... E eu sei porque quando a advogada do Bolsonaro tentou me prender e me intimidar lá, falando que eu seria preso, ficaria um tempão na cadeia, 5 anos, sei lá quantos anos ela falou. As penas dão 4 anos e 2 meses. Ela falou que eu vou pegar penas maiores do que a pena máxima. Então 5, 6, sei lá quantos anos ela imagina. Quando ela fez isso, ela também anexou no e-mail uma procuração que diz, olha, eu, Jair Bolsonaro, CPF tal, RG tal... casado, moro na rua tal, tá lá endereço, todos os dados do Bolsonaro, autorizo aí o nome da advogada para representar aqui contra o senhor Thiago dos Reis, tal. Então, da mesma maneira que tem isso, tem um que o Bolsonaro assina dizendo que ele autoriza o Weingarten a representá-lo no caso das joias. Então, o que vazou é que o Wassef realmente delatou os dois. E aí eu não sei se é uma traição muito grande do Wassef ou se é pura burrice, porque o Wassef, ele é mentiroso compulsivo. E esse tipo de pessoa não tem lealdade verdadeira a ninguém. Pode parecer muito leal, até vejo aí a imprensa falando, o Wassef é muito leal ao Bolsonaro. Será? Pode até parecer muito leal, mas na verdade ele é leal a si mesmo. A si mesmo. O Wassef disse no depoimento, essa parte vazou, que a mando do Fábio Weingarten, ele foi aos Estados Unidos, que ele pegou um voo para a Filadélfia. Na Filadélfia, ele pegou um voo para Miami. Em Miami, ele sacou dinheiro, aí ele pegou 14 mil dólares que estavam na casa dele e 35 mil dólares ele sacou. Com 49 mil dólares em dinheiro vivo, o Wassef foi de Miami, pegou um voo para Filadélfia. Na Filadélfia, ele dirigiu, deve ter alugado um carro, essa parte não vazou. Enfim, dirigiu tudo com dinheiro, com a mala de dinheiro lá. Dirigiu por 2 horas até chegar na cidade, no fim do mundo, que é onde o Tenente Coronel Cid, ou seja, propositalmente no fim do mundo, no interior da Pensilvânia, vendeu o Rolex para ninguém saber. Não fez em Miami, que tá cheio de brasileiro, não fez em Nova York, fez em um lugar que não passa brasileiro lá praticamente. Pois bem, o Wassef foi lá, o Tenente Coronel Cid avisou a loja que essa transação seria feita, e o Wassef recomprou o relógio. O Wassef diz no depoimento que todos os contatos dele com o Cid eram só para que a loja fosse avisada e para que ele soubesse onde estava o Rolex, mas que isso não foi a mando do Cid, e sim a mando de Weingarten. Aí o Wassef diz que ele não queria ir com o Rolex para o Brasil e que se fosse para o Brasil ele levaria o Rolex à Receita Federal para pagar os devidos impostos. Alguém acredita nisso?
para acreditar nele. Olha, se alguém fala eu acredito nele, eu vejo jornalista da grande mídia que finge que acredita ou escreve, né? Se o cara tá escrevendo, é a versão oficial dele, porque é como se fosse verdade o que diz o Ossef. Coloca o narizinho de palhaço, né? Pois bem, aí o Weingarten arranjou para que um amigo dele, Weingarten, que o Ossef diz não saber quem é, pegasse esse Rolex em frente a uma loja Best Buy, que é uma loja famosa nos Estados Unidos, uma loja de descontos que tem em Miami. E aí, tem vários lugares, mas enfim, em Miami. Ele entregou o Rolex e viajou pelos Estados Unidos, passou em Nova York, fez compra e voltou para o Brasil. No Brasil, ele se encontrou na casa de Atibaia, que é a casa onde ele escondeu o Queiroz. Ali, essa mesma pessoa que viajou para o Brasil com o Rolex, entregou o Rolex de volta para o Ossef. Muito estranho, mas muito estranho mesmo. Ele fala isso, sabe por quê? Porque ele quer sair do crime dele ter entrado no Brasil ilegalmente com o relógio. É isso que ele quer. Então ele fala que deu o Rolex para uma pessoa que ninguém sabe quem é. Essa é a versão do Ossef. É muito burra a versão. Tá, aí ele diz que depois entregou o Rolex também, tudo amando do Weingarten, entregou o Rolex ali a pessoas ligadas ao Weingarten. O problema é o seguinte, se realmente isso fosse verdade, e não é, mas se fosse verdade, isso significa que, na verdade, foi tudo a mando do Bolsonaro, porque o Rolex está no caso das joias, o Weingarten representa o Bolsonaro no caso das joias, então uma ordem do Weingarten é, obviamente, uma ordem do Bolsonaro. O Bolsonaro corrobora com tudo que fala o advogado dele, é para isso que ele tem advogado. Pois bem, só que a Polícia Federal tem provas de que, na verdade, quem pediu foi o Tenente Coronel Cídio. Tem conversas do Ossef com Weingarten sobre o relógio, mas o Tenente Coronel Cídio, na pessoa do pai dele, que era o General Cídio, foi quem deu a instrução para o Ossef e foi quem operacionalizou tudo isso com o Frederico Ossef. Isso ferra com o Bolsonaro 100%, porque você tem um advogado dele falando que o outro mandou. Então o advogado do Bolsonaro cometeu crime e diz que o outro, que é quem representa o Bolsonaro nesse processo, que o Ossef não representa o Bolsonaro nesse. Mas o Weingarten sim. Ele diz que quem representa o Bolsonaro nesse processo mandou ele fazer isso. Ele foi lá e fez, porque ele também é advogado do Bolsonaro. Ou seja, o cliente é o mesmo, dos dois. Um manda e o outro faz. Então ele está, na verdade, delatando o Bolsonaro, uma delação assim, bem assim, feia para o Bolsonaro. Só que quando a Polícia Federal vê, peraí, esse cara não tem nem prova. Quem, na verdade, fez foi o ajudante de ordens do Bolsonaro, aí piora. Olha, se foi o Weingarten, tá ruim. Se foi o ajudante do Bolsonaro, tá pior ainda. Pior, o Tenente Coronel Cídio disse que foi ele. E disse que o dinheiro era tudo pro Bolsonaro e essa operação toda foi para salvar o Bolsonaro. Quer dizer, duas vezes. Primeiro eles venderam o relógio ilegalmente, mas duas vezes cometeram o crime de sair e depois entrar de novo com o relógio ilegalmente no Brasil. Só que o FBI já sabe, eu tava aí vendo matérias, tem um burburinho muito grande, de que o FBI já sabe onde está o segundo relógio, o Philippe Patek, que foi vendido para a mesma loja, só que não estava mais lá. O Bolsonaro não conseguiu recomprar, ou seja, alguém recomprou esse relógio. Como o FBI foi lá na loja, o FBI pediu dados, quem comprou o relógio tal. A loja forneceu dados ao FBI. Obviamente, quem comprou esse relógio, se for algum americano, não cometeu crime, mas será? E se não foi nenhum americano? Tem ainda a possibilidade, não sabemos, não vazou, tem a possibilidade de que quem comprou outro relógio também foi algum brasileiro. Aí eu vou falar, e a giripoca vai ser até pior. Mas, enfim, diante de tudo isso, a situação do Bolsonaro... Veja, tá vazando a delação do Ossef como se fosse uma informação nova. Sabe por quê? A imprensa começou a colocar essas acusações contra o Bolsonaro, vazar o que a gente já sabe que era verdade. O Ossef falou para todo mundo que ele ia falar isso. Obviamente, entre ele falar e fazer, vai ali uma distância grande, mas fez. Então, sabemos os detalhes, ele já tinha dito numa entrevista que ele deu. E eu falei aqui por dias sobre os detalhes disso aí. Tá, só que agora a imprensa tá requentando isso com informações novas, obviamente, que agora tem o depoimento. Pra quê? Pra que todo mundo já veja. Tá chegando o momento da prisão, viu? O pessoal cometeu crime, lembrem-se dos crimes, são esses. Por quê? Porque já tem a data. Entre 12 a 15 de dezembro será aprovado o Gonet. No dia seguinte ele assume na PGR. Dia seguinte. Ele assumindo na PGR, ele já recebe os processos. E aí começa em inglês, o countdown. Já não é tudo americanizado lá, não foi na Pensilvânia que venderam? Então, que é a contagem regressiva para a prisão do Bolsonaro. É tic-tac mesmo, aí pode ser a qualquer momento. Então, o Alexandre de Moraes está esperando este detalhe, que é uma sabatina que vai ocorrer. Os bolsonaristas estão em pânico. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Isso dá vontade de mostrar em todos os vídeos do canal, viu? Nossa Senhora.
Essa é a porta-voz oficial do Bolsonaro no jornal O Globo, Malu Gaspar. Olha o que a Malu Gaspar escreveu sobre a decisão do STF que acabou com as fake news do bolsonarismo. Olha, nem a ditadura foi tão ambiciosa quanto o STF sobre a imprensa. Ela está dizendo que a decisão do STF de acabar com essas entrevistas com fake news é pior do que a ditadura. Eu lembro do Vladimir Herzog, eu estudei jornalismo na Unisantos, em Santos, um semestre. Depois eu estudei no Mackenzie e depois na FIAN, em São Paulo. Depois eu estudei na Espanha. Na Espanha foi o único lugar que não, mas nas outras 3 universidades. E quando eu estudei marketing também na Unisantos, também, isso não foi na primeira aula, mas foi no primeiro semestre, ensinam sobre Vladimir Herzog, que era um jornalista da TV Cultura, diretor de jornalismo da TV Cultura, que num dia, não vou falar um belo dia porque não foi belo, ele exibiu ali no Jornal da Cultura uma matéria feita pela BBC de Londres, que é uma empresa da Inglaterra, que não é um país comunista, veja. Essa matéria fazia uma referência positiva ao governo da China. Por conta disso, o José Maria Marim, que foi presidente da CBF nos últimos anos aí, ele fez um discurso inflamado no Congresso Nacional pedindo a prisão do diretor da Cultura. O Vladimir Herzog foi sequestrado, aí ele foi torturado tão brutalmente que ele foi morto. A ditadura viu, putz, matamos um jornalista famoso, o que vamos fazer? Colocaram uma corda no pescoço dele, amarraram num negócio assim, ó, aqui, ó, como se fosse essa TV, e falaram que ele se enforcou. Não dava nem para se enforcar naquela corda que colocaram, e tiraram uma foto. Para Malu Gaspar, isso tudo não é nada perto de você impedir que fake news sejam divulgadas. Impedir que fake news sejam divulgadas é mais grave do que sequestrar, torturar brutalmente e matar um jornalista. Fora os jornalistas que eram sequestrados com a ditadura militar usando carros e caminhonetes com o logo da Folha de São Paulo, que emprestava os carros para que sequestros, estupros, torturas, estupro de bebê na frente da mãe, tortura de bebê na frente da mãe e do pai, tudo isso era feito pela ditadura, inclusive com jornalistas e seus familiares. Para Malu Gaspar, nada disso é grave. Grave mesmo é impedir que ela continue disseminando fake news no Globo com informações em off. Nunca tem um nome nas informações dela. Esse é o bolsonarismo, viu? Essa é a régua com que eles medem o mundo, viu? Só para que você saiba quem é quem. O fato dessa pessoa ainda ter emprego no Globo, eu fico pasmo. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!